Pessoal, neste vídeo eu vou mostrar para vocês um pouco da interface do Tainacan. Então, alguns botões, algumas funções, o que significa cada imagem, cada ícone. Não vou adentrar a fundo no como fazer, mas vou dar para vocês um pouco da experiência do que é enxergar o Tainacan, acessar e utilizar o Tainacan. Bom, eu estou aqui na página inicial do WordPress, então eu loguei como usuário administrador e eu estou acessando o meu site em WordPress como administrador. Então essa é a minha página inicial, eu tenho aqui ao meu lado esquerdo as opções de administrador, de modificação de configuração do site, e eu tenho aqui já instalado o Tainacan. O Tainacan em si, se eu clicar nesse botão, eu vou direto para a interface do Tainacan, é essa aqui, mas eu não quero mostrar ela para vocês ainda, vou deixar ela por último. Eu quero mostrar para vocês essas opções que aparecem quando eu coloco o mouse em cima do ícone do Tainacan, tá bom? Então, a primeira opção é Tainacan, eu vou para aquela interface que eu acabei de mostrar para vocês, é a mesma coisa de clicar. A segunda coisa é o diagnóstico do sistema, vou clicar nele aqui, e aqui a gente tem algumas informações e orientações técnicas. Então, isso é um diagnóstico automático técnico que vai falar um pouco sobre servidor e WordPress, a configuração desses dois. Se você ainda não viu o nosso vídeo sobre servidor, WordPress e como que isso é a infraestrutura do Tainacan, eu aconselho você a entender e assistir esse vídeo, tá bom? Bom, aqui em verde significa que tudo que é orientado e recomendado para o uso do Tainacan está ok. O que tiver em amarelo significa que demanda um pouco de atenção. Não é um problema ainda, mas demanda atenção. E o que tiver em vermelho é possivelmente um problema, tá bom? Aqui no meu caso é tempo de execução e algumas coisas sobre segurança de pastas. Eu oriento que você apresente essa página de diagnóstico para a equipe técnica que está com você, alguém que cuide do seu servidor ou do seu WordPress. Eles vão saber entender isso melhor e te orientar em quais são as atitudes que podem ser tomadas. Bom, aqui na função de usuário, no botão de funções de usuários, isso aqui é uma parte onde você pode criar um usuário específico com permissões específicas para trabalhar no Tainacan. Seja para trabalhar em uma coleção específica, se ele pode editar, se ele pode excluir a coleção, se ele pode só editar itens e deixar em rascunho, não pode publicar. Então, são várias questões que nessa opção aqui você pode definir e criar um usuário específico, seja para um estagiário, seja para um bolsista. Aí são várias as possibilidades, tá bom? A gente ainda tem a opção de relatórios. A opção de relatórios ela vai dar várias estatísticas sobre o acervo. Então, aqui em cima, logo de cara, a gente tem a parte de repositório. E o que isso significa? O repositório significa que você vai ter uma ou mais coleções dentro de um repositório. A gente trabalha isso melhor no vídeo sobre criar uma coleção, mas aqui, quando eu estou em repositório nos relatórios, eu estou olhando para todas as coleções e eu posso escolher uma outra coleção específica para olhar para ela, olhar para as estatísticas dela. Aqui, por exemplo, eu tenho a coleção do Museu do Ouro. Bom, mas de forma geral, aqui você consegue ter uma noção estatística de frequência, de quantidade numérica, de registros, de termos utilizados em vocabulários controlados. Você consegue escolher o vocabulário controlado que você quer analisar. E além disso, você tem uma noção das atividades por usuário. Então você consegue filtrar o usuário, você consegue filtrar a data, você consegue ver o que ele fez. Então, essa área de relatórios é muito legal para você se inteirar do que está acontecendo com o seu acervo publicado no Tainacan. Por fim, você tem uma área aqui de submissão de item, que é uma área que se conecta com a submissão automática de itens em páginas, de sites, etc., com o Tainacan. Então, outras pessoas acessando essa opção, e aqui você conecta essa opção com o seu acervo digital, tá bom? Bom, gente, era isso que a gente tinha além do Tainacan aqui. Eu vou acessar o Tainacan agora e a gente vai dar uma olhada na interface do software em si. Bom, no Tainacan, que é essa interface que vocês estão vendo na tela, de cara a gente consegue ver duas divisões. A primeira é o repositório e a segunda é coleções recentes. Por que aqui está escrito Repositório Museu do Ouro? Porque é o nome do meu site, tá? Isso aqui é uma proposta que foi feita baseada no Museu do Ouro, então é o nome do site.
dependendo do nome do seu site, isso aqui seja substituído pelo nome do seu site. O que significa essa divisão repositório e coleções? O repositório ele vai dizer sobre tudo o que acontece no seu acervo. Então, se você tiver uma ou mais coleções, por exemplo, coleção de pessoas, de autoridades e coleção de objetos, coleção do acervo museológico, por exemplo, você tem duas coleções. O repositório ele vai dizer sobre essas duas coleções. Ou seja, por exemplo, na área de metadados do repositório, que são os campos descritivos dos objetos, todos os metadados que você criar em nível de repositório, eles vão se repetir em todas as coleções que você criar. Então é como se você estivesse dizendo que no seu repositório, no contexto de todo o acervo da sua instituição, você quer que esses metadados sempre apareçam. Por exemplo, título, por exemplo, descrição, número de identificação, são metadados que normalmente se repetem entre as coleções, entre acervos. A mesma coisa se aplica para filtros. Então, se você quer filtrar por algum vocabulário controlado, por material, por técnica, se você fizer o filtro de repositório, ele vai aparecer para todo o seu acervo digital, tá bom? Agora, as taxonomias, ela está no contexto de repositório porque todo vocabulário controlado no Tainacan pode ser utilizado para qualquer coleção, qualquer acervo que você criar. Então, taxonomias que vocês estão vendo aqui são os vocabulários controlados. A gente, por exemplo, tem nesse caso tesauros, a gente tem vocabulários controlados de matéria-prima, de técnica, de confecção. Então, aí, dentro de taxonomias que isso entraria. A parte de atividades do repositório é uma parte que vai monitorar, que vai gerar um log, vai gerar informações, dados sobre tudo que todos os usuários fizerem no Tainacan, tá bom? Nessa parte você consegue ter acesso a isso. O Tainacan ainda tem a opção de importar e exportar. A importação ela pode ocorrer de várias maneiras, eu vou acessar esse ícone para vocês entenderem, mas, por exemplo, você pode importar os dados de um acervo de uma planilha de uma vez e aí você não precisa fazer manualmente. A exportação é a mesma coisa, você consegue exportar os vocabulários controlados ou exportar o seu acervo todo em uma planilha, por exemplo, tá bom? Bom, essa foi a parte de repositório, a gente ainda tem como ver todos os itens, ou seja, se eu tiver duas coleções, uma de entidades e uma para o acervo museológico, e eu clicar em ver todos os itens, eu vou ver todos os itens de todas as coleções, tá bom? Tanto de entidades quanto de acervo museológico. Agora, na parte de coleções, são as coleções que você tem, as divisões que seu acervo possui. Se o seu acervo possui uma coleção só de autoridades, de autores dos objetos, com biografia, com a descrição de cada um, você vai criar essa coleção só de autores e aí você vai ter uma coleção só para os objetos do acervo. Aí você teria duas coleções diferentes que se relacionam em algum momento, tá bom? E aqui você teria como gerenciar elas. Então você tem a opção de criar uma coleção, já de verificar itens, metadados e filtros. A mesma coisa aqui, só que quando você já tem uma coleção criada, você tem a opção de configurar ela novamente, ou de ver as atividades que estão ocorrendo ali, ou de ver essa coleção no site. Essa opção aqui de ver as coleções no tema é uma opção que vai listar em uma página do seu site todas as coleções que você tem, tá bom? Essa opção de ver lista de coleções, ela vai mudar a interface do Tainacan e vai listar suas coleções. Deixa eu voltar aqui nessa página inicial, no botão de casinha no canto superior esquerdo, só para repassar esses itens do canto superior direito. Aqui você pode fazer uma busca no seu repositório direto, uma busca textual, vai pesquisar em todas as coleções. Você pode optar por uma busca avançada que vai te permitir acessar metadado por metadado mais especificamente. E ao clicar nesse botão, nessa setinha para cima e para baixo, você vai observar quais processos estão em execução. Por exemplo, se você fez uma exclusão em massa ou uma importação em massa, esse processo pode demorar um pouco para ocorrer. E aí você consegue monitorar ele por aqui, tá bom? Por último, a logo do WordPress vai fazer você voltar para a página inicial do WordPress, para a página de administração. Vou passar rapidamente por cada um desses ícones, dar uma explicadinha neles, tá bom?
Então vamos lá, metadados do repositório. Vocês podem ver que a interface já mudou. Toda vez que a gente vai configurar alguma coisa no Tainacan, a interface muda para esse tipo. Então aqui no canto direito, no canto esquerdo, no painel esquerdo da tela, a gente tem todas aquelas opções que a gente tinha na outra tela, só que um menu lateral, tá bom? Então tá tudo aqui, a gente consegue alcançar, a gente consegue encolher ou fazer aparecer tudo. O botão de olhinho, ele vai aparecer em vários casos, e ele vai ser sempre para você ver o que você está trabalhando no site, numa página do site, para você ver como o usuário vai ver aquilo que você está trabalhando, tá bom? Então vamos lá. Os metadados do repositório. Aqui você tem os metadados disponíveis no Tainacan. Então, os tipos de metadados, e você cria eles. Então, quando você escolher qualquer um desses metadados e criar eles, no nível de repositório, todas as coleções que você criar, eles vão automaticamente aparecer nas coleções. Aí você tem a opção de esconder ou não em coleções particulares, mas aqui você está dizendo que esses metadados eles obrigatoriamente têm que conter em todos os segmentos do seu acervo, tá bom? O mapeamento, a opção de mapeamento hoje no Tainacan atualmente te permite mapear os metadados para o Dublin Core. Então, por exemplo, você cria seus metadados aqui e aí você consegue fazer um mapeamento para o modelo padrão do Dublin Core, tá bom? Vou voltar aqui. Vou acessar aqui o menu esquerdo, lateral esquerdo, e vou voltar na página inicial para a gente continuar de onde a gente estava. Filtros de repositório. Muito similar aos metadados, tá bom? Ele só vai funcionar com os metadados que você já criou. Então você precisa ter metadado para criar um filtro. Porque o filtro é aquela faceta, é aquela opção que você consegue filtrar os objetos do seu acervo a partir de alguma informação. E essa informação é o metadado que você já criou, tá bom? Aqui você consegue criar, no nível de repositório, metadados que tem que aparecer em todas as coleções, que vão aparecer em todo o acervo, tá bom? Vamos voltar aqui. A parte de taxonomias é a parte que eu falei para vocês do vocabulário controlado. Aqui a gente já tem alguns que eu utilizei na coleção do Museu do Ouro. E aí vocês podem ver que aparece a listagem de todas as taxonomias que eu tenho. Eu posso editar, eu posso excluir, eu posso criar, por exemplo, uma nova taxonomia. E aí ele vai me pedir o nome, uma descrição. Ele vai me listar os termos aqui, depois que eu criar a taxonomia. Eu posso inserir termos manualmente. Vou voltar aqui para onde a gente estava na parte de taxonomias. Isso. E aí vou mostrar, por exemplo, a taxonomia de classificação pronta. Então aqui nos termos tem como você hierarquizar a exibição desses termos. Então você vai ter termo pai e termo filho, tá bom? É a lógica de vocabulário controlado. E aí esses termos podem ser vinculados aos objetos do seu acervo, da sua coleção. Vamos voltar lá. A parte de atividades do repositório, vocês estão vendo que todo o log, todos os testes que eu fiz, todas as criações, as datas e horários foram armazenados aqui. E dá para pesquisar por usuário aqui em cima, dá para pesquisar por um intervalo de data ou fazer uma busca textual. Aqui em processos, dá para ver os processos que estão em execução no momento, da mesma coisa que tem aqui em cima, a gente aqui consegue ver com mais detalhes, então processos de importação ou de exclusão, tá? E aí isso finda a parte de atividades do repositório. Vamos voltar aqui em cima, a gente tem os importadores. Os importadores hoje no Tainacan, você tem a opção do CSV, que é uma planilha com colunas e linhas com os dados do seu acervo. Uma importação de teste que cria duas coleções aleatoriamente para você navegar, explorar o Tainacan. A importação do Tainacan antigo. Houve uma versão anterior do Tainacan, então tem como importar essa versão a partir dessa opção. A importação de um vocabulário, um vocabulário em planilha, uma taxonomia em planilha, então tem como você importar de uma vez de alguma planilha. O AIPMH, que ainda está na versão beta, está na versão experimental, é um protocolo de comunicação entre sistemas. O YouTube está ainda também na experimental, mas você pode tentar importar vídeos a partir de um link, de uma URL. É a mesma coisa o Flickr. Então, essas são as opções de importação do Tainacan.
Bom, vou voltar aqui para a gente observar os exportadores. Os exportadores, atualmente a gente tem a opção de exportar para uma planilha de novo. E o que é legal disso? Quando a gente não tem a opção de importar de uma planilha, isso significa que você consegue exportar a sua coleção em planilha, fazer modificações nela na planilha que você exportou, importar de novo com as modificações que você executou, e aí fazer isso em massa. Ou seja, você não precisa ficar item a item fazendo uma modificação que é corriqueira. Você pode baixar uma planilha, modificar de uma vez e importar como alteração no Tainacan. Tá bom? Existe esse ciclo de modificação em massa. E aí, por fim, o vocabulário controlado você consegue exportar ele também e do mesmo modo você consegue importá-lo. Então, o Tainacan permite essas duas opções de importação e exportação. Bom, a gente falou tudo o que tem nesse contexto de repositório. Agora vamos falar um pouco das coleções. Eu já tenho uma coleção pronta, mas tem a opção aqui, por exemplo, de criar uma coleção. Vou clicar só para vocês observarem. Aqui na opção de criar uma coleção, ele já vai me dar toda a parte de criação de coleção, que eu explico tudo isso no nosso vídeo sobre criação de coleção. Mas esse é a interface, o fluxo de edição, o fluxo de gestão pelo Tainacan. Vou abrir essa coleção que a gente já tem pronta para vocês observarem que, vou fazer novamente, eu vou clicar na nossa coleção e aí sim vai abrir uma parte de administração. Isso aqui o usuário não vê dessa forma. É só o administrador, o editor da coleção, quem tem acesso à coleção para modificar, que vai ver dessa forma. Então aqui você tem todas as opções de exibição da coleção, os filtros, como eu falei, você consegue identificar quem está publicado, quem está privado, quem está como rascunho, mudar a visualização, a ordenação. Aqui em cima, a gente tem nesse menu superior a opção de reconfigurar a coleção, então mudar toda aquela página inicial. A gente tem a opção de inserir, editar e explorar os metadados que já existem. Mesma coisa para os filtros. A gente tem a opção de acessar as atividades só dessa coleção, realizadas só nessa coleção, e acessar as permissões, quem é possível, quem é passível de fazer o que nessa coleção, tá bom? Por fim, gente, eu só queria mostrar para vocês a opção de observar as coisas no tema, né? Que esse olhinho. Então, quando você clica nesse olhinho que aparece em vários lugares, você pode observar como o usuário veria. Obviamente, você vai ver os itens privados, porque você tem acesso a isso, o usuário só os públicos, mas o usuário veria dessa forma. Vou voltar aqui, por exemplo, eu vou clicar no olhinho da coleção. E o usuário vê a coleção dessa forma. Ele já não tem mais nenhuma daquelas opções de edição. Essa barra escura aqui em cima o usuário não verá, tá? Isso é uma coisa de administração do WordPress, mas é assim que o usuário verá e você tem a opção de ver isso a partir da administração do Tainacan. Bom, pessoal, era isso a interface do Tainacan contém atualmente. Obviamente, a gente está numa versão... a versão de hoje a gente pode até conferir aqui. Vamos voltar aqui na página do WordPress. Eu não sei, vamos ver se aqui tem. A versão do plugin de hoje é 0.18.8. À medida que essa versão muda, as funções podem mudar. Pode aparecer uma coisa diferente, pode sumir alguma coisa que tinha antes. Mas nessa versão, a interface do Tainacan tem todos esses componentes que eu apresentei para vocês aqui. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco da interface de usuário do Tainacan, de como utilizar, o que significa cada coisa. E a gente tem vários outros vídeos sobre como usar alguns desses itens, desses ícones, dessas funções, e que vocês podem explorar para entender melhor como utilizar o Tainacan, como criar e gerenciar o seu acervo através do Tainacan. Te agradeço e até logo!